Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Tentei dar meu último suspiro, mas meus pulmões se encheram de água. Isso parece ser o fim. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Uma sereia afundando. Que situação estúpida. Eu só queria atenção, pois meus pais me ignoravam desde criança. Eu sonhava em ter milhões de inscritos, mas mal tive 100 no meu blog em 3 anos. Reclamei com meus pais, mas eles apenas deram tchauzinho com a mão e foram se divertir. Como eu nasci quando eles eram adolescentes, minha mãe e meu pai não conseguiram fazer isso na época. Mas eu posso fazer qualquer coisa sem eles. Monitorei constantemente as tendências e assim descobri no YouTube um programa de pessoas com superpoderes. Mas quando vi a conta da vencedora, Fire Girl, meu queixo quase caiu. Ela manteve o fogo na palma da mão e não se queimou. Essa Fire Girl ganhou 1 milhão de inscritos em alguns dias. Então eu decidi que iria inventar um superpoder e me tornaria popular. Durante toda a semana seguinte, eu estava criando alguma coisa. Escondendo isqueiros nas mangas, tentando quebrar a mesa, mas não deu certo. Na verdade, de que poder estamos falando? Se eu passava todo o meu tempo na escola e treinando natação. É isso aí, nadando. Eu não conseguia controlar a água, mas e se? Eu me tornaria uma sereia. Comprei diferentes tecidos e rapidamente fiz a cauda. E depois disso, postei vários vídeos vestida de sereia. Mas só havia haters nos comentários. Como assim? Você não pode me destruir facilmente. Eu disse que quando eu entrava na água salgada, me tornava uma sereia. E em terra, eu era uma pessoa normal. Resolvi gravar um vídeo para provar isso, então fui para a piscina perto de casa. Mas assim que coloquei minha cauda e filmei como adicionei sal na água, alguém bateu no portão. Quem está aí? Meus pais saíram para uma festa o fim de semana todo. De repente, um cara com uma câmera caiu no quintal. Ao me ver, ele me encarou e depois bateu palmas de alegria. Ele disse que era diretor de um show sobre super-humanos. Uau! Ele viu meu canal e decidiu que queria fazer uma transmissão ao vivo sobre a vida de uma sereia. Uma transmissão ao vivo? Eu não pude acreditar no que eu vi. O diretor continuou. Uma semana ao vivo e você vai ser como uma Fire Girl, querida. Você é uma verdadeira sereia, não é? Prove isso para o público e você será uma estrela. Já imaginei milhões de seguidores. E imediatamente concordei. Mas assim que o diretor saiu, percebi que estava perdendo a cabeça. Como eu supostamente provaria isso? O público veria cada movimento meu. Não dormi a noite toda e decidi me preparar com antecedência. E quando a equipe chegou, eu já estava na piscina. O diretor ficou empolgado com os truques na água, mas o desgrenhado cinegrafista Rick estava com cara feia pra mim. Então o diretor disse que era preciso mostrar ao público algo único. Tinha de demonstrar como minhas pernas se transformavam em cauda. Afinal, eu era uma verdadeira sereia, não uma garota em uma fantasia. Entrei seriamente em pânico e respondi que estava cansada. Talvez possamos continuar amanhã? O diretor relutantemente concordou e eu fiquei aliviada. Havia tempo para pensar. Mas o cinegrafista Rick sussurrou que estava trabalhando no programa há anos e sabia que não havia milagres e que eu estava mentindo. Eu senti um arrepio nas minhas costas. Ele queria me desmascarar? Fiquei acordada a noite toda. Como poderia mostrar que minhas pernas se tornariam uma cauda? E perto da meia-noite eu tive uma ideia. De manhã eu levantei antes de todo mundo e colei minha cauda na parede da piscina. Eu só gostaria que tudo desse certo. As filmagens logo começaram. Eu disse com a voz trêmula que agora mostraria o que ninguém tinha visto antes. Minhas pernas se transformando em uma cauda. Eu me sentei na beira da piscina, baixando minhas pernas por cima da cauda. Mantenha calma, Una. O principal era fazer isso cuidadosamente. Eu simultaneamente entrei na cauda e caí na água. Eu consegui! Mas era muito cedo para me alegrar. Eu percebi que não conseguia me mover, a cauda ficou presa na beirada. Esse era o fim. Eu empurrei e houve um som de tecido rasgado. Todo mundo ouviu. Mas o diretor apenas bateu palmas. Parece que ele não percebeu nada. O dia todo o Rick ficou me encarando. E à noite ele de repente afirmou que ele leu que as sereias têm uma bela voz e só tinha que cantar para o público. Para o meu pavor, o diretor comprou essa ideia, hein? Então amanhã eu tinha que enfeitiçar a todos com meu canto. Deus, eu não consigo acertar as notas. Depois da filmagem, quando todos foram embora, eu tirei minha cauda por um instante. Droga, estava rasgada. Eu corri para o quarto e comecei a costurar a cauda. Talvez ninguém pudesse ver. Então eu comecei a navegar na internet. Já tinha passado da meia-noite. Eu precisava encontrar uma voz ideal. Baixei uma gravação relativamente boa. No meio da noite, puxei as caixas de som da sala para o quintal. Espero que ninguém perceba que estou dublando. Eu abri meus olhos com uma batida persistente na porta. Inferno, esqueci de colocar o alarme e dormi demais.
Eu sempre me levantava antes que a equipe chegasse para discretamente colocar a cauda. E agora tinha muita gente no quintal. Gritei para o diretor que estava me aquecendo, levei um tempo. E corri para procurar a cauda. Eu acho que coloquei ela na máquina ontem, droga! Entrei com tudo no banheiro e imediatamente abri a máquina de lavar, mas resultou que ela estava vazia. Eu estava em pânico, alguém roubou minha cauda. Provavelmente esse Rick decidiu armar pra mim. Voltei para o meu quarto e quase gritei de desespero. Adeus, meu sonho de popularidade. Então meu olhar recaiu na varanda onde as coisas estavam secando. Meu coração quase parou. Entre a roupa de cama, minha cauda estava pendurada. O quê? Então eu me lembrei que eu mesma fiz isso. Por causa da falta de sono, eu acabei esquecendo. Agora era necessário distrair todo mundo de algum jeito enquanto eu ia pegar. Eu olhei embaixo das pernas e vi uma pedra. No segundo seguinte, ela voou direto para o tripé embaixo da varanda. A câmera com um estrondo caiu no chão. Enquanto a equipe recolhia rapidamente o equipamento, eu puxei minha cauda, corri para o quintal e vesti ela e pulei na piscina. Tentando disfarçar a emoção, peguei o controle remoto que escondi nas barbatanas e liguei as caixas de som. A voz de uma cantora ecoou por todo o quintal. Eu abri minha boca para o cântico e por um segundo acreditei que eu mesmo estava cantando. Foi quando de repente a caixa de som ficou em silêncio. Eu congelei, sentindo o coração pular do meu peito. A equipe olhou para mim com expectativa. Então tossi e eu mesma cantei a frase. Achei que fosse o fim. Mas o diretor de repente começou a me aplaudir. Toda a equipe aplaudiu. O diretor disse que nunca tinha visto sereias, mas depois da minha atuação não havia dúvidas de que eu era real. À noite, quando a equipe começou a arrumar as coisas, Rick se aproximou de mim. Ele, sorrindo ironicamente, disse que tudo acabaria em breve, mas não da forma que eu pensei que seria. Um arrepio percorreu meu corpo. O que ele está tramando? Então Rick disse que no último dia eu teria que mostrar a vida real da sereia. Eu teria que passar um dia embaixo d'água. O quê? Eu protestei, mas o diretor apoiou Rick novamente. Dentro de mim eu chorava com desespero, mas não havia escolha. A glória mundial estava em jogo. Um pouco mais e eu estou lá. Então, no meio da noite, eu fui para a garagem dos meus pais. Minha mãe disse que ela tinha mergulhado e eu realmente precisava de ajuda. Eu estava separando as caixas por um longo tempo, mas havia apenas lixo. Em desespero, eu estava prestes a desabar. Mas então, me encostei no armário, a porta se abriu e eu vi um cilindro de oxigênio dentro. O tamanho era adequado, eu poderia esconder ele na cauda. Se ao menos tivesse oxigênio suficiente para um dia. De manhã tremia com a tensão. Mas mergulhei na água, tentando esticar um tubo de oxigênio através do maiô. Una, você consegue fazer isso. Um dia embaixo d'água, tudo bem. A primeira vez não foi difícil. Mostrei truques e mostrava uma cara feliz. Mas então o operador me chamou na superfície. O alvo finalmente respirar. Eu voltei à superfície e ele perguntou zombeteiramente: a sereia não está com fome? Então ele me entregou algas. O diretor concordou com ele, eu era uma sereia, eu iria comer embaixo d'água. Isso foi tão desagradável. Eu tentava mastigar e respirar através do tubo ao mesmo tempo, e tudo por causa do Rick. Quando faltava meia hora para o final da live, o oxigênio estava quase zero. Tentei respirar superficialmente, mas o diretor me pediu para mostrar a cambalhota característica embaixo d'água. De repente, minha cabeça estava girando e eu toquei o tubo com a mão. Isso não! Tentei respirar e congelei, o oxigênio não saiu. Ah não, eu realmente quebrei o tubo. Era impossível desistir. Era necessário aguentar a todo custo. Faltam apenas 7 minutos. Prendi a respiração o máximo que pude, mas de repente tudo ao redor começou a escurecer. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Eu acordei no quarto do hospital. Fui recuperando meus sentidos aos poucos, então eu percebi um celular na minha mesa de cabeceira. Com as mãos trêmulas, abri um programa no YouTube. Isso era assustador, mas eu queria saber o que aconteceu. Achei que era odiada, mas fiquei surpresa quando comecei a ler os comentários. O vídeo já tinha sido visto por 6 milhões de pessoas. O público escreveu que estava preocupado comigo, que me amava muito pela minha coragem. Não importava que eu não fosse uma sereia de verdade, o que era importante era que eu não tive medo de me superar e me tornar uma. Lágrimas encheram meus olhos. Então posso ser interessante sem a cauda. Nesse momento, meus pais correram até mim. Mas eles deveriam estar na festa. Achei que fosse levar uma bronca. Mas em vez disso, minha mãe e meu pai me abraçaram. Mamãe me beijou e ela ficou com muito medo e me perguntou por que eu fiz isso. Não segurei as lágrimas. Eu só queria que alguém precisasse de mim. Papai suspirou e disse que era culpa deles.
Eles deveriam ter me dado mais atenção ao invés de tentar recuperar a juventude curtindo. Agora eles viram como eu precisava do apoio e do amor deles. Quando eu tive alta do hospital, meus pais me levaram para o mar para descansar. Agora eu tinha muitos seguidores, todos perguntando quando seria a nova live. Mas eu disse que ainda não estava preparada. O importante agora era passar um tempo com minha família. Mais tarde, recebi um telefonema do Rick. Ele lamentou que tenha sido assim. Ele pensou sobre o show e nunca quis que nada de ruim acontecesse comigo. Nesse ponto, percebi que era idiotice suspeitar do Rick. Rimos da história por um tempão. Então Rick me desejou sorte, dizendo que depois de me conhecer, ele acreditava em milagres. Mas na última noite antes de sair, decidi nadar no mar. Mas ao entrar na água, minhas pernas começaram a formigar. Eu olhei para baixo e não acreditei nos meus olhos. Não pode ser! Havia uma cauda no lugar dos meus pés, de verdade! Eu estava em paz. Acontece que milagres acontecem. Você só precisa acreditar neles com o seu máximo. Eu me virei para o espelho e não me reconheci no reflexo. Havia uma cicatriz enorme em todo o meu rosto. Era saltada e nojenta. Eu era uma verdadeira aberração, então nenhum cara podia gostar de mim. Graças a Deus, essa cicatriz é falsa. Estou participando de uma experiência em uma revista de moda. O objetivo é ver se em 3 dias encontro um namorado com uma cicatriz tão feia no rosto. Se eu conseguir, vou receber $1000. Minha família era pobre, eu não conseguia me vestir bem e comprar aparelhos modernos como todo mundo. Eu me sentia um pouco excluída por causa disso. É tão humilhante ser uma mendiga, embora linda. Então eu realmente precisava daquele dinheiro. O curador proibiu qualquer forma de insinuar que minha cicatriz era falsa. Se isso acontecesse, eu definitivamente nunca receberia o dinheiro. E a cada 3 horas eu tinha que mandar minhas fotos no chat para ter certeza de que a cicatriz estava intacta. Mas o fato é que enganei os curadores desde o início. Eu tenho um namorado, então com certeza será dinheiro fácil. Eu confio no meu namorado Zack. Ele sempre disse que me amaria de qualquer maneira. Eu fui para a escola e, é claro, todos começaram a olhar para mim. Zack ficou perto do laboratório de biologia e conversava animadamente com os amigos. Zack, eu estou aqui. Ao me ver, ele cambaleou. Menti dizendo que sofreu um acidente e disse que amava ele muito. Mas Zack respondeu com repulsa que ele não podia namorar uma aberração. E simplesmente foi embora. O quê? Como? Mas ele me disse que sempre estaria por perto. Foi difícil pra mim ficar sentada durante a aula, então corri para o banheiro. Eu queria tirar essa maquiagem o mais rápido possível. Então ouvi as meninas sussurrando na cabine ao lado. Uma delas disse que o lindo Zack finalmente se livrou daquela aberração e já havia convidado a principal líder de torcida para um encontro. Eu estava tão amargurada e ressentida, mas Zack ainda se arrependeria de me abandonar. Saí do banheiro e fui confiante para a academia, onde costumava treinar o capitão do time de rugby, Chris. Ele e Zack se desentendiam há um bom tempo. Vou conquistar o Chris, conseguir o dinheiro da experiência e ao mesmo tempo me vingar do Zack, namorando com seu arqui-inimigo. Me aproximei do Chris e imediatamente comecei a flertar. Eu era boa nisso, mas ele apenas rolou de tanto rir. Ele disse que eu era uma mendiga e agora com uma cicatriz feia. Que idiota! Eu queria ir embora, empurrei o Chris, mas ele me cercou e começou a tirar fotos minhas com o telefone. Sai, Chris, já chega! Mas ele me segurou com tanta força que eu não consegui nem fugir. Mas de repente alguém chamou o Chris. Era o nerd da minha sala, Cody. Ele disse que o treinador estava procurando pelo Chris em todos os lugares. Ele me soltou e saiu rapidamente. Eu disse ao nerd do Cody que eu podia me virar sozinha. O Cody imediatamente se desculpou e disse que só queria ajudar. E então ofereceu uma carona até em casa. Eu não queria ser vista com esse perdedor, mas não me importava com uma carona de carro. Então descobri que ele tinha uma bicicleta idiota. Enquanto estávamos no caminho, eu queimava de vergonha, mas era melhor do que ouvir as risadas dos passageiros no ônibus. E Cody olhou pra mim assim, então, o que você está olhando, perdedor? E então pensei, o Cody era perfeito para o experimento. Eu vou rapidamente seduzir esse bobão e mostrar aos curadores que ainda achei um cara. E então, quando nos dirigimos até minha casa, convidei ele para um encontro romântico em agradecimento por sua ajuda. Mas o Cody de repente hesitou, disse bruscamente que estava ocupado à noite e imediatamente saiu. Eu não acreditei nos meus olhos. Ele acabou de me rejeitar. Droga! E eu tenho pouco tempo até o final do experimento. No dia seguinte na escola foi ainda pior. Todos na escola sabiam da minha feiura e me chamavam por apelidos. E Zack começou a me evitar.
E até se escondeu algumas vezes. Mas tudo bem. Vou sobreviver a isso. Agora meu objetivo é o Cody, um nerd. Então eu joguei um bilhete bonitinho com 2 ingressos para o cinema em seu armário. E escrevi que eu esperaria depois das aulas na porta dos fundos. Assim que o sinal tocou, fui ansiosa pra lá. O Cody será meu. Mas em vez do Cody, lá estavam os valentões. Eles rapidamente me viram e o chefe tirou a minha mochila das minhas mãos. Tentei resistir, mas eles me agarraram e me seguraram enquanto o cabeça procurava por dinheiro na minha mochila. E quando ele percebeu que não havia nada, ele jogou a minha mochila na árvore. Então pisei no pé de um cara com toda a minha força e me livrei. Eu queria pegar minha mochila, mas machuquei minha perna e caí direto na poça. Os caras apenas gargalharam alto, quando de repente o Cody apareceu do nada de novo. Ele derrubou com tanta facilidade o cabeça deles que os outros fugiram imediatamente. Olha só você, nerd! Ele me ergueu da lama, pegou minha mochila e me ajudou a chegar à bicicleta. Perguntei onde ele havia aprendido isso e ele disse que já tinha feito karatê uma vez. Já estávamos atrasados para o filme, então Cody propôs ir para casa. Desta vez não me importei. Até gostei do passeio de bicicleta de ontem. Em casa, Cody fez uma compressa para mim para que as dores na perna diminuíssem. Esse era o momento perfeito para chegar mais perto. Eu já tinha me inclinado para beijar ele, mas de repente o Cody se afastou e perguntou de onde eu tirei essa cicatriz. Ele estava me dispensando de novo? Então Cody olhou para mim com compaixão e admitiu que entendia o que é ter um defeito no corpo como ninguém. Sobre o que você está falando? Nesse ponto, Cody desabotoou a camisa e me mostrou uma cicatriz enorme e feia em seu tórax. Eu nunca tinha visto isso na vida! Acontece que, enquanto criança, Cody passou por uma grave cirurgia cardíaca, mas a cicatriz nunca desapareceu. Ele foi constantemente oprimido e, por causa disso, até abandonou sua atividade favorita, a natação. Agora ele nem ia à praia para não se despir. De repente, fiquei tão envergonhada. Eu só tinha ficado com a cicatriz por 2 dias, mas fui realmente alvo de deboches. E a cicatriz era falsa, tudo por dinheiro. Mas para o Cody, esse era um problema real. Nesse momento, eu recebi um lembrete do curador. Se apresse, faltam apenas 2 dias. Percebi que havia uma necessidade urgente de agir e convidei o Cody para ir à praia. Quando ele me ver de biquíni, ele imediatamente concordaria em ser meu namorado. Comecei a dizer que as cicatrizes não devem nos impedir de fazer o que gostamos e que se eu podia andar com uma cicatriz no rosto, o Cody também deveria parar de ser tímido. Eu estava com medo de que ele me rejeitasse, mas o Cody disse que precisava pensar e que daria uma resposta mais tarde à noite. Se ele rejeitar, não vou receber o dinheiro e tudo foi por nada. Logo fiquei nervosa a noite toda, mas de repente recebi uma mensagem do Cody. Ele disse que pensou bem e me pegaria de manhã. O último dia do experimento chegou e de manhã o Cody e eu fomos para a praia. Lá comecei a me despir e ficar só com a roupa de banho. O Cody ficou olhando em volta e parecia muito tenso. Eu peguei a mão dele e disse que não era tão assustador quanto ele pensava. Ele só tinha que decidir de uma vez. O Cody concordou e tirou a camisa, mas ainda tentava cobrir a cicatriz com a mão. E foi aí que a bola veio para nossos pés. Era o Chris, com seus caras. Eles começaram a rir de nós e nos chamar de os esquisitos da família Addams. O Cody corou na hora, mas eu segurei fortemente a mão dele. Vamos nadar para longe desses imbecis. Nós entramos na água, o Cody ficou radiante. Acontece que ele sentiu muita falta de nadar. Nadamos até uma rocha próxima que nos escondeu de todos. Nossos olhos se encontraram e Cody hesitantemente disse que estava apaixonado por mim o ensino médio todo. Eu não esperava por isso. Ele estava perto de me beijar e percebi que não me importava. Mas de repente o Cody mudou seu rosto. O que aconteceu? Eu toquei minha cicatriz e percebi que o silicone tinha descolado da pele. Eu tentei colar, mas piorou. A cicatriz simplesmente caiu do meu rosto. Ah, não! Tentei explicar ao Cody sobre o experimento, mas ele não quis ouvir. Ele disse que tinha entendido tudo. Eu estava com esses jogadores de rugby e só queria expor ele como um idiota. Ele imediatamente correu para a praia e foi embora com pressa. Cody, espere! Eu cheguei na praia e comecei a chorar, entendendo que o Cody foi o único que me tratou bem. Apesar da cicatriz e da pobreza, eu estraguei tudo. Mas no mesmo momento, o curador ligou pelo link de vídeo para saber como estava indo a conclusão do experimento e viu que a cicatriz havia sumido. Então o curador disse que eu estava sendo desqualificada para o prêmio em dinheiro. O experimento falhou, mas não me importei. Chorei por 1 hora e depois fui para casa.
E quando bati a porta da frente, alguém bateu, era o Cody. Ele provavelmente estava me seguindo. Mas era o Zack na porta, meu ex. Ele rapidamente começou a assegurar que tinha entendido tudo. Eu era a garota mais bonita do mundo. Eu só tinha que ter contado pra ele sobre a maquiagem imediatamente. Mas eu apenas bati a porta na cara do Zack. Fiquei muito brava com esse hipócrita e não queria ouvir seu pedido de desculpas. Então decidi que amanhã iria pedir desculpas para o Cody. Ele agora era mais importante pra mim do que qualquer aparelho moderno e dinheiro. De manhã na escola, comecei a procurar o Cody. Ele sentou triste na área do lanche. Eu sentei perto e comecei a pedir desculpas. Isso foi um erro terrível. Mas o Cody me ignorou e se dirigiu para a saída. Eu não sabia o que fazer. Nesse meio tempo, eu percebi como os outros caras me olhavam com simpatia. Dane-se todos vocês, eu só preciso do Cody. Então subi na mesa, chamei ele bem alto e na frente de todos admiti que ele era a melhor pessoa que já conheci. Eu queria estar com ele e pedir desculpas por ter enganado ele. Mas o Cody nem mesmo se virou. Ele foi embora e nunca mais poderíamos conversar de novo. Pela primeira vez senti o que significava quando você perde uma pessoa querida. Quando de repente o Cody, empurrando a multidão pra trás, subiu na mesa e me beijou. Todos ao redor aplaudiram e embalaram. Coloquei minha mão no tórax do Cody e senti as cicatrizes. E de repente percebi que o coração de uma pessoa incrivelmente linda batia atrás delas. Sussurrei, não importa o que você tem por fora e como você se parece. O principal é que alma você tem. No mesmo momento, eu recebi um texto da curadoria sobre uma nova experiência. Preciso passar 1 ano em um relacionamento sem brigas. Eu concordei e pensei, e se Cody e eu pudéssemos viver assim por toda a vida? Olá, eu sou a Nicole e eu tenho 18 anos. Me diz, você tem algo especial na sua aparência? Algo que você tem vergonha ou seus pais? Assista esse vídeo e veja como é ter mãos de metal e como viver com elas. Eu fiz cair o queixo dos médicos e assistentes ao nascer. O meu antebraço direito estava faltando. Não sei exatamente o porquê, mas, de qualquer forma, eu nunca tive a mão direita. Eu era muito tímida por causa disso e implorava aos meus pais para me darem uma prótese, para que eu fosse como outras crianças normais. E qual era a resposta que eu ouvia? Não, filha, não dá, não temos dinheiro para isso. Minha mãe tentava me convencer de que isso era normal, que podemos nos adaptar a tudo. Claro, ela pode se adaptar, porque ela tem as mãos. Eu sofria bullying, mas não das meninas. Elas eram ótimas. Mas os garotos provocavam de longe e me chamavam de feia. Entrei em várias brigas e até consegui chutar alguém no pescoço. Então, os meus pais me davam sermões e me diziam que isso era a prova de que eu não precisava de uma prótese, que eles só iriam me provocar ainda mais, que iria quebrar em alguma briga e que nós não teríamos dinheiro para outra. Eu sei o que queriam dizer. Você já é estranha. Suas mãos vão chamar a atenção. Por que você precisa de uma prótese se ainda teremos que alimentá-la com uma colher para o resto de nossas vidas? Seus sonhos já se realizaram da maneira mais inesperada? Certa vez, fui atropelada por um carro. Eu não me lembro como aconteceu. Eu acho que eu estava atravessando no sinal verde e então... Eu acordei no hospital e a minha mãe estava sentada ao meu lado chorando. O meu pai estava chorando também e, em vez da minha mão, eu tinha um toco enrolado em um curativo. O médico me explicou tudo. Acabou que o carro não somente bateu em mim. Ele literalmente passou por cima do meu braço e era impossível restaurá-lo. Consegue imaginar como isso é absurdo? A primeira coisa que pensei não foi, a minha última mão. Mas, bem, agora é a hora. Eu implorei a minha mãe e mostrei argumentos razoáveis ao meu pai. Eu disse que as mãos artificiais melhorariam suas vidas, assim como a minha, e que, pelo menos, mãos artificiais eram melhores do que não tê-las. Eles não poderiam argumentar comigo agora. A minha mãe me perguntou com uma voz trêmula o quanto custaria. Meu pai engasgou quando viu a conta, mas eles ainda estavam sob a influência da minha triste aparência de hospital e rapidamente resolveram tudo. A instalação demorou bastante. Demorei ainda mais para me acostumar. Mas chegou um momento em que eu podia escrever o meu próprio nome e eu fiquei tão feliz.
Me disseram para não sobrecarregar as mãos para que a adaptação da prótese fosse mais bem-sucedida. Mas eu não conseguia parar de tocar em tudo. Eu tenho mãos! É real! Minhas! Viva! Já aconteceu de a sua família não entender as suas alegrias e tristezas? Os meus pais, por alguma razão, não compartilhavam da minha alegria. O meu pai me elogiava amargamente e a minha mãe se afastava e quase começava a chorar. Eu não sabia o que havia de errado com eles. Eles tinham tanto medo das minhas mãos. As sacrificariam pelos seus próprios confortos? O que eu tinha que fazer para eles me amarem do jeito que eu me tornei? Os ressentimentos foram acumulados por muito tempo e eles tinham que encontrar um fim para isso. Bem, eu fui nadar na escola. Tive que me acostumar com um novo esporte e, no começo, nadei na piscina infantil, mas então comecei a alcançar algum sucesso. Eu ia a sessões de terapia para desenvolver a habilidade das mãos e foi lá que eu conheci o Charlie. Ele tinha feito uma cirurgia na perna e também estava se acostumando com a prótese. Compartilhei a minha experiência com ele, começamos a nos comunicar um com o outro e depois percebemos que estávamos apaixonados. E os meus pais? Bem, os meus pais, eles não me entendiam. O meu pai me tratava como uma garotinha. Ele tentava me alimentar com uma colher. Não confiava em mim nem mesmo para levar um copo para o quarto. Como se eu não tivesse nenhuma mão, em vez de 2 de metal. Minha mãe se tornou apática. Eu pensei, certo, vocês não acreditam em mim? Vou fazer vocês acreditarem. A natação estava indo bem e se eu pudesse entrar na competição, então eles mudariam de atitude? Eu comecei a treinar mais. E sim, eu consegui ótimos resultados em 2 meses. Eu fui convidada para participar das competições paralímpicas juvenis. A primeira foi realizada em uma piscina novinha. Procurei por amigos e familiares entre a multidão. O Charlie e sua mãe vieram, meu pai veio, mas a minha mãe não estava lá. Foi um golpe para mim. Minha visão embaçou, minhas pernas tremeram e eu quase caí. Eu tenho foco e eu fui capaz de me preparar para vencer, mas eu só tinha um pensamento em mente. Ela não quer me ver, nem mesmo agora que vou disputar uma medalha. Eu não perdi, embora eu estivesse me sentindo deprimida. Fomos todos para a cafeteria, mas quando eu e o Charlie ficamos sozinhos, ele me contou algo assustador que quase me matou. A minha mãe tinha ligado para ele e dito para ele parar de mexer com a minha cabeça. Ele não quis me contar antes da competição para não me afetar. Mas, como a minha mãe não apareceu... O que você faria se descobrisse que a sua mãe proibia um garoto de te ver? Você ficaria com raiva? Começaria a gritar? Você tentaria falar pacificamente? Eu fui quase que imediatamente para casa e fiz um grande alvoroço. A minha mãe também começou a gritar comigo. Em um acesso de raiva, ela disse, você nunca será normal. Não minta para si mesma. E eu disse, está bem então, e arrumei as minhas coisas. Levei 15 minutos para me arrumar e então saí com as minhas malas e fui até a casa do Charlie. Ele ficou preocupado, disse que eu carreguei muito peso com as mãos e me ajudou a levar as coisas para dentro de casa. Meus pais começaram a me ligar. Eventualmente, eu peguei o telefone e contei tudo a eles. Eu ameacei de fazer o meu processo de emancipação se eles continuassem me ligando e eu não atendi o telefone de novo. Não atendi até o final do ano letivo. Eu quase desisti das provas, mas eu ainda consegui passar e consegui o diploma. Depois da cerimônia, o pessoal e eu decidimos nos divertir, tomar uns drinks e eu estava tão relaxada que atendi o telefone sem olhar quem ligou. Era o meu pai. Ele me disse apenas algumas palavras. Sua mãe está com câncer. No começo, eu não acreditei. Poderia ser um truque para me fazer voltar. Bem, funcionou. Eu corri para casa imediatamente e então eu soube. Aquilo não era chantagem, era uma doença de verdade. O tumor estava em um estágio no qual o médico decidiu que a perna teria que ser amputada e com urgência. Você deveria ter visto a minha mãe naquele momento. Ela ficou deitada a noite toda olhando para o teto e ficou histérica. Ela chorava e gritava que agora ela não era mais ninguém, mas uma inválida patética e indefesa e que agora ela nunca mais teria uma vida normal. Eu fiquei com raiva. Eu não sou boba e eu sabia que ela estava falando de mim também.
Eu a agarrei pelos ombros, lhe dei um tapa, e é ótimo com a mão cibernética, e eu resmunguei: acalme-se! Minha mãe ficou chocada o suficiente para parar de falar. Já estávamos conversadas. Eu disse a ela que tinha acabado de me formar no ensino médio, que eu tinha aulas de natação, um cara legal que me amava e muitos amigos. E o meu primeiro emprego, que eu consegui graças às minhas próteses. Eu não tinha nenhum problema com as minhas próteses. Todos os meus problemas foram por causa da minha mãe. Eu admito, aquilo foi feio. Mas deixou a minha mãe sóbria como um segundo tapa na cara. Ela olhou para a perna novamente. Ela disse que não saberia viver daquele jeito. Ela foi normal a vida toda. E eu respondi que o principal era apenas viver. Ela não acreditava em mim, mas as palavras ajudaram. Sua perna foi realmente removida e ela soluçava, segurando meu pai e eu pelas mãos. Mas então, levantamos dinheiro e pagamos para ela ter uma prótese. E então ela aprendeu a andar novamente. Ela reclamava para mim no telefone que não conseguia olhar o seu reflexo sem sentir nojo. Eu a acalmava e dizia que ela era muito bonita e o meu pai falava a mesma coisa a ela. Recentemente, a minha mãe saiu pela primeira vez de shorts e eu fiquei feliz com a sua pequena vitória. A propósito, para onde ela foi de shorts? Assistir à minha competição, é claro. É incrível quanta besteira as pessoas têm na cabeça e como isso pode arruinar suas vidas e a das pessoas que amam. E é incrível como as coisas mudam se você encorajar uma pessoa. Nós duas superamos os nossos preconceitos. Olhem sua família, talvez a possibilidade de entendimento mútuo esteja logo ali. Gostou do vídeo? Curta para que o YouTube mostre aos seus amigos. E a propósito, você se lembrou de se inscrever no nosso canal e nos enviar suas histórias estranhas?